Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estudos da Rádio Savana, pode conectar, que é o 100.2. É um programa que pode ver indiferido na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quintas-feiras, às 21 horas, e baixar no YouTube. E também pode ler nas nossas plataformas, sobretudo no diário Média Faxe. Boa noite, Fernando Lima. Hoje vamos usar as plataformas digitais dentro também das nossas medidas internas restritivas por causa do Covid-19. Exatamente, aliás, ainda bem que no passado testámos essas nossas capacidades, portanto agora estamos muito mais à vontade para poder trabalhar nesta base. A boa coisa é, e para já, é que a qualidade da comunicação é satisfatória. No passado usámos sempre esta base de comunicação com redes muito mais sofisticadas, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Agora estamos a usar apenas a rede e a capacidade das telefonias móveis moçambicanas. Portanto, é um teste à qualidade de transmissão de dados das nossas telefonias móveis. Muito bem, Fernando Lima. Hoje, caros ouvintes e telespectadores, hoje o tema principal deste programa são as medidas tomadas pelo governo, o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, que foi ratificado pela Assembleia da República, e as medidas de execução administrativa que foram anunciadas ontem pelo governo. Mas para já, antes de atacarmos o nosso tema principal, vamos ao foco de semana do nosso comentador, que são os muqueiristas e o estado de emergência. Fernando Lima. Este, claro que é um tema também decorrente do estado de emergência, mas abrange um setor muito importante da nossa economia, ou seja, os pequenos comerciantes, os pequenos operadores de comércio externo, vamos-lhe assim chamar, vulgo muqueiristas, que são as pessoas que operam sobretudo aqui no Sul e sobretudo com a fronteira de Ressano Garcia. Claro que temos muqueiristas muito mais sofisticados. Abriu-se a frente da China e é hoje para a China que se fazem os grandes negócios, sobretudo os grandes negócios de materiais de construção, com a importação completa de contentores a partir da China, e com as mesmas senhoras que se iniciaram em Ressano Garcia hoje a voarem muito mais alto, portanto a voarem para a China. Agora, concretamente em relação a esta questão de Ressano Garcia, é que o pequeno comércio parou completamente. Como se trata de uma atividade informal, que não tem documentos, que não tem salvos-condutos, que não tem credenciais, que não tem permits, estas senhoras, os chapas, não podem pura e simplesmente circular. E não podem circular, sobretudo, do lado da África do Sul, onde foi declarado o lockdown, ou seja, uma medida muito mais radical em relação à circulação, uma vez que todas as pessoas devem estar dentro de casa e só podem sair à rua para irem à farmácia ou irem ao supermercado, portanto, para se abastecerem de medicamentos ou comida. Isto significa também que, por outro lado, e tal como a senhora Graça Machel disse numa entrevista ainda ontem, com o estado de emergência e com o Covid-19, estão a vir à tona uma série de mazelas da nossa sociedade. O Estado sempre disse que os informais se deviam transformar em formais, exatamente para estarem numa sociedade mais institucionalizada, e o facto de estarmos agora nesta situação de emergência fragiliza muito mais aqueles que não estão institucionalizados,
ou seja, neste caso concreto, os moqueiristas, aqueles que fazem o comércio de fronteira e que abastecem parcialmente os mercados da zona de Grande Maputo, quiçá outras zonas de Moçambique também. E relatos que tivemos a partir da fronteira, não há grandes entradas de caminhões, os moquiristas de grande porte que vão buscar mercadorias para abastecer os mercados grossistas. Temos um dos principais mercados grossistas daqui de Maputo, que é o Zimpeto. Nos próximos dias vai escassear a oferta e, claramente, com a procura, os preços vão disparar. Bem, eu espero que esse setor de comerciantes seja suficientemente dinâmico para se adaptar às novas circunstâncias. Ou seja, quer da parte moçambicana, quer da parte sul-africana, desde que os agentes económicos, os agentes comerciais tenham a documentação em ordem, podem circular com as suas mercadorias. Claro que, nestas circunstâncias, as empresas mais organizadas têm maiores vantagens. Posso imaginar um comerciante que é ao mesmo tempo camionista, comerciante, lobista, intermediário na contratação dos melhores preços de produtos comerciais, tenha que tratar de tudo ao mesmo tempo, nomeadamente um permit de uma farm, ou seja, de uma propriedade agrícola, onde ele habitualmente costumava ir buscar os seus produtos. Isto fica muito mais complicado, depois é preciso envolver despachantes, mas aquilo que eu penso é que com o andar dos dias e das semanas, toda a gente se vai adaptar a estas circunstâncias, nomeadamente os agentes económicos. A minha expectativa é que aumente o fluxo de mercadorias a chegar a Maputo e, com isso, também reduzir o impacto dos oportunistas e o impacto das leis de mercado, que é, se há escassez de produtos, há aumento de preços. Outro dado a reter é que os jornais também não estão impedidos de passar. Os que imprimem na vizinha África do Sul, como o Savana, estão a circular normalmente. O que não se justifica é que os outros parem de funcionar, alegando questões de restrições do Covid-19. Bem, a questão de fundo é que, de facto, não há nenhuma restrição em termos de instruções da Organização Mundial de Saúde, portanto, não há nenhuma relação causa e efeito de produção de jornais e transmissão do coronavírus. Agora, ao nível das decisões, cada um sabe de si, e outras casas editoriais acharam que era melhor fecharem as suas edições em papel. E claro que há menos leitores, uma vez que há muito menos circulação de pessoas na rua, quer queiramos, quer não. Nós notamos todos os dias, há menos carros e há menos pessoas nas ruas, portanto, há também menor consumo de jornais. Isso significa que os jornais de maior tiragem, para já, estão a conseguir aguentar o embate desta alteração de situação. Os jornais com tiragens mais pequenas, com leques de ocupação publicitária nos seus jornais muito pequenos, essas publicações, claro, têm mais dificuldades e, ainda por cima, têm uma folha salarial que têm que respeitar, em princípio, no fim de cada mês. Portanto, fazer uma produção online, claramente, fica muito mais barata para essas publicações do que manterem também
a plataforma papel. Muito bem, Fernando, vamos agora olhar para o estado de emergência que foi decretado, uma declaração à nação que o presidente anunciou esta segunda-feira e que foi depois ratificado pela Assembleia da República. Para já, Fernando Lima, o governo resistiu a pressões para um bloqueio total, o chamado lockdown de nível 4. Agora estamos no nível 3. E o nível 4 foi aplicado na África do Sul e no Zimbábue. Exatamente. Esta é uma medida realística que Moçambique tomou, tendo em conta que o país não tem condições para aguentar um confinamento obrigatório. Bem, é assim, nós ainda não podemos ter uma resposta final em relação a essa questão, que é uma questão crucial, porque depende do confinamento total e do confinamento parcial, ou seja, de medidas mais radicais ou mais suaves, aquilo que vai acontecer num futuro próximo. Por exemplo, neste momento já é possível extrair lições desse tomar de medidas em relação aos casos de Itália e de Espanha e, por oposição aos casos de Espanha e de Itália, aquilo que a China fez, que foi uma medida completamente radical de confinar toda a gente dentro de casa e, inclusivamente, com uma vigilância tipo George Orwell, vigilância dentro da própria casa e dentro dos próprios prédios onde habitam as pessoas. Portanto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: se tivermos uma pandemia declarada em Moçambique de magnitude muito grande, qualquer medida que não tenha sido tomada atempadamente ou num estágio muito pioneiro da própria pandemia, uma decisão desta natureza irá certamente salvar vidas. Aquilo que os técnicos dizem, ou seja, suavizar a curva das infecções, achatar a curva das infecções. Medidas mais suaves, permitindo o contágio, permitindo o contacto das pessoas, nomeadamente em mercados e transportes públicos. E isto poderá contribuir para uma infecção muito mais rápida, criar muito mais cadeias de transmissão que o confinamento restringe. Agora, aquilo que Moçambique, enquanto governo, aquilo que os moçambicanos, enquanto sociedade, estão na expectativa é de que não haja uma grande progressão das infecções, digamos, no continente africano e no âmbito mais global, no hemisfério sul, uma vez que também na América do Sul, na América Latina, os índices de infecção são muito menores quando comparados aos índices de infecção do hemisfério norte, nomeadamente a América do Norte e a Europa. Portanto, digamos que Moçambique, sem ter jogado no totobola, foi para uma situação suave, porque também sabe que não tem meios, não tem um músculo para implementar medidas mais radicais. E essa claro é uma tática que vai funcionando, Fernando Lima. Vai funcionando, a tua expressão é correta, vai funcionando, mas não sabemos se vai funcionar. Ou seja, os responsáveis por esta medida serão julgados no futuro se estavam certos ou se depende de como se vai processar a linha de infecções no país. E depois, ontem tivemos o governo a anunciar as medidas de execução administrativa e sobre os informais o regulamento não foi específico.
Falamos um pouco no seu tema de semana sobre os moquiristas e o estado de emergência. E isto significa que o governo deixa esta parte dos informais a ser regulamentados pelo Conselho de Autarcos ou irá fazer vista grossa, fazer de contas que não vê. E Fernando Lima, quando estava no seu tema de semana, lembrava muito bem a senhora Graça Machel, uma entrevista que deu ontem à STV, que dizia que o coronavírus está a trazer à superfície a questão das desigualdades em Moçambique e defendia que era importante que o governo desse essa base e explicar de forma detalhada essas medidas. Exatamente. E não só. Voltemos ou comecemos pela questão da segurança social. A segurança social, como já alguém disse, nomeadamente a senhora Graça Machel, não são apenas as pessoas que estão inscritas na segurança social. Todos os moçambicanos devem ter acesso à segurança social. Quando eu digo acesso à segurança social, não significa ter acesso ao Instituto de Segurança Social, mas, como cidadãos deste país, têm que ter algum tipo de assistência. Ora, uma das fragilidades do nosso sistema enquanto sociedade é que nem sequer temos cadastrados todos os moçambicanos. Ano após ano, tem-se defendido que o sistema de registro eleitoral, que até agora pareceu o melhor sistema de registro, uma vez que uma grande parte dos moçambicanos não tem bilhete de identidade, mas tem o cartão de eleitor, tem cartão de licenciamento. A partir dessa base, podiam estar a maioria dos moçambicanos cadastrados e a partir daí poder-se-ia chegar a todos os moçambicanos ou a uma grande maioria dos moçambicanos. Nós sabemos hoje as maravilhas que faz o crédito eletrónico, ou seja, por um simples clicar do botão do telemóvel, um camponês em Cabo Delgado, no Niassa, junto ao Rovuma ou na Ponta do Ouro, tem acesso a um pequeno crédito que lhe manda um familiar, que lhe manda um amigo, ou que o que corresponde a uma determinada transação comercial. Ora, aquilo que, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos está a fazer no seu país, que é mandar um cheque para cada um dos americanos ou para cada uma das famílias americanas mais necessitadas, se houver um sistema de cadastramento das pessoas neste país, era possível ser feito, inclusivamente, a partir das suas próprias circunscrições, a partir das suas povoações, a partir das vilas, a partir das pequenas cidades. Ora, mas isso que significa que teríamos muitas dificuldades em distribuir, por exemplo, uma cesta básica. Isso iria fertilizar terreno ou abrir espaço para a emergência de algumas redes mafiosas. Claro, porque a ideia é, com os sistemas que hoje já existem disponíveis em Moçambique, é muito mais fácil pôr na mão das famílias um pequeno crédito e as famílias usam esse pequeno crédito para se alimentar. Significa também fazer funcionar a economia numa situação de emergência, o que é extremamente importante. Na ausência ou nesta impossibilidade, isto não pode funcionar e claro que é muito mais temerário andarem-se a distribuir cestas básicas. Por exemplo, temos visto no Bangladesh, na Índia, as autoridades locais distribuem sacos ou cestos ou pacotes com alimentos àqueles mais necessitados, sobretudo às pessoas que vivem no meio da rua. Em Moçambique, e eu tenho visto que essa experiência
tem sido chamada à colação nos últimos dias. Há uma experiência muito interessante, sobretudo na província de Gaza, no pós-inundações de 2000, em que exatamente se conseguiram registar uma grande parte, se não a esmagadora maioria das famílias afetadas pelas cheias em Gaza, e nós sabemos da magnitude que foram as cheias em Gaza, e essas mesmas pessoas conseguiram receber auxílio. Ora, uma parte desse auxílio foi exatamente em cash. As pessoas receberam dinheiro para comprar alimentos. E, portanto, se temos uma situação a fazer fé no governo que diz que há pelo menos alimentos para os próximos 3 meses, uma solução prática que poderia funcionar era exatamente distribuir cheques, vouchers, cupons de assistência pelos mais necessitados e assim, de facto, conseguir-se-ia um maior confinamento das pessoas em casa, porque o confinamento tem 2 tipos de problemas. O tipo de casas e o tipo de habitação em que as pessoas vivem, em que só de facto vivem na casa durante o período noturno, o resto do dia não podem estar dentro de casa porque o espaço não dá para as famílias moçambicanas, que habitualmente são famílias numerosas, e, por outro lado, as pessoas que não têm uma rede de segurança económica que lhes permite ter uma poupança, que podem viver confinadas 1 mês, 1 semana. Ou seja, as famílias que todos os dias têm que vir à rua, que é para, ao fim do dia, terem alguns meticais com que vão preparar a sua refeição do dia. Então, o voucher ou o que quer que seja nessa direção poderia suprimir estas dificuldades momentâneas, porque eu compreendo o drama que é dizer, em relação ao transporte, que os mototáxis e os táxis bicicletas não podem operar. Bem, se os mototáxis e os táxis bicicletas não podem operar, vão fazer o quê? E as províncias como Zambésia e Nampula, vários jovens sobrevivem através desses mototáxis e táxis de bicicletas. Quelimane é conhecida como a cidade de bicicletas e Nampula tem muitas motos. Seria um caos se essas medidas fossem levadas até o extremo. Não seria um caos. Vai ser um caos porque já estamos a observar e estamos a acompanhar que a Polícia Municipal e a Polícia da República estão também a exercer os seus poderes e o seu mandato do estado de emergência e estão a exercer repressão sobre todos os segmentos sociais abrangidos pelas normas de confinamento, nomeadamente os encerramentos de determinados setores de atividade em todo o país. Quer-me parecer que os mototáxis e os táxis bicicleta não serão exceção, embora seja muito fácil de compreender que é insustentável uma pessoa ir numa bicicleta com aquele nível de contacto com, neste caso, a pessoa que está a conduzir a bicicleta. E como também será muito complicado, sobretudo na cidade de Maputo, onde dominam os Mailovs, aqueles carros que a nossa ministra não conhece, que tem sido a tábua de salvação para os crônicos problemas de transporte na cidade de Maputo. O decreto determina, por exemplo, que tem de ser uma lotação de 1/3 da capacidade da viatura. Vai ser complicado também. Vai ser complicado e aqui o governo espera que funcione outra equação, ou seja, com a redução do pessoal nas cidades e no centro das cidades.
nomeadamente dos mercados informais, das pessoas também que vêm aos serviços públicos e trabalhar nas empresas. E dos estudantes também. Com o facto das crianças estarem em casa e não virem à escola. Isto significa que há menos pressão sobre o transporte público. Aí a expectativa é de que o transporte público no sentido de servir a comunidade, público no sentido de que é a propriedade das autarquias e do Estado, consiga servir as comunidades e, portanto, de algum modo, marginalizar-se o acesso ao chapa e aos transportes mais degradantes, portanto, os MyLove. Aliás, verificámos quando o ministro Mesquita conseguiu pôr rua centenas de autocarros que exponencialmente diminuíram a circulação de MyLove na cidade, exatamente porque as pessoas passaram a ter mais oferta e as pessoas, claro que gostam de ter ou de viajar com mais conforto, não é por gosto que as pessoas se acumulam na parte de trás das carrinhas de caixa aberta. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já a olhar neste tema sobre o estado de emergência. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a olhar neste tema de momento, que é o Covid-19, mas o estado de emergência decretado pelas autoridades. Fernando Lima, das várias medidas foram anunciadas ontem, na quinta-feira, estas medidas de execução administrativa, a comunicação social não ficou de fora. O decreto governamental sublinha, por exemplo, que os órgãos de comunicação, os órgãos de comunicação social públicos e privados mantêm-se em funcionamento, devendo no interesse público colaborar com as autoridades competentes. Mas diz ainda que os órgãos de comunicação social devem reservar espaço na sua grelha de programação sobre a pandemia de Covid-19, nos termos a definir pelo Gabinete de Informação, que é o GABIF. Fernando Lima, isto não abriria espaço para interferências grosseiras sobre a umbrella do estado de emergência? Sabemos que há alguns apetites antigos que podem sobressair agora. É verdade e é preciso que as organizações da comunicação social estejam atentas ao evoluir desta situação. No passado, e quando foi aprovada a lei de imprensa, surgiu a questão da obrigatoriedade das notas oficiosas. Ora, aquilo que foi a prática corrente até aos dias de hoje, ninguém na imprensa privada, na imprensa independente, respeita as notas oficiosas enquanto notas oficiosas. Ou seja, as notas oficiosas são respeitadas em função da sua oportunidade noticiosa, em função da matéria que versam essas mesmas notas oficiosas, e não porque é obrigatório passar uma nota oficiosa porque ela vem ou da presidência ou mesmo via formalmente Gabinfo. Ora, o perigo deste tipo de normativos é exatamente esse, é que se façam aprovar este tipo de questões por via administrativa, por via burocrática, e não se ouçam todas as partes. Eu diria o seguinte: até agora, penso que toda a comunicação social é solidária com este estado de exceção que estamos a viver, decorrente da pandemia do Covid-19. Ou seja, toda a comunicação social, e não é só a comunicação social em Moçambique, acredita que isto é um perigo gravíssimo
de Saúde Pública e tem feito o seu máximo para divulgar as normas, para divulgar determinados procedimentos, protocolos, informação. Portanto, penso eu, tem feito o seu melhor para estar ao lado daqueles que querem combater a pandemia. Agora, há outros que não dormem em serviço e a coberto da pandemia podem querer tentar obter outros dividendos. Já vimos o caso dos jornais que suspenderam a publicação, já vimos que um dia antes do estado, ou no primeiro dia do estado de emergência, quando era claro que o comércio geral não seria afetado, que houve polícias e outro tipo de funcionários que andaram na rua a fechar todos os estabelecimentos comerciais, e o mesmo, portanto, se passa em relação à imprensa, tentativa de calar a imprensa. Eu acho que há pessoas muito incomodadas com uma notícia que saiu há uma semana em que falava de 50 infectados. Aquilo que eu acho que deve acontecer é que a imprensa e cada uma das casas editoriais deve ser séria na forma como aborda este tema, que é sensível. Há muita gente que não tem a mesma compreensão sobre este fenómeno e, portanto, uma notícia mal veiculada ou veiculada de uma forma distorcida pode imediatamente lançar um grande pânico. Mas espero que as autoridades do dia, o governo, a comissão técnica, saibam ter como interlocutores as casas editoriais e as organizações que são representantes legítimos, porque também os há que não têm grande legitimidade. Essas mesmas organizações estejam à altura de expressar os sentimentos em relação à comunicação social. Eu posso dizer, por exemplo, que o facto de se ter dizado que a comunicação social deveria continuar a funcionar, isso deveu-se a uma clara pressão dos órgãos de comunicação social pelo facto de, no decreto do estado de emergência, não haver uma linha que mencionava especificamente os órgãos de informação. E também uma declaração que causou alguma preocupação, declaração feita pela Helena Kida, ministra da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, que em nome do governo anunciou essas medidas de execução administrativa, é que os órgãos de comunicação social que publicarem informações não confirmadas sobre o Covid-19 virão a sua licença cassada. Isto também abre espaço para decisões arbitrárias. A comunicação social é regida pela Constituição e também tem a lei de imprensa, e é claro. Exatamente, e os conflitos com a imprensa, com a comunicação social, são dirimidos em tribunal. Não penso que exista um piquete de pistola em cima da secretária para cassar as licenças dos órgãos de informação em estado de emergência. Ou seja, aquilo que temos é uma declaração verbal da Ministra da Justiça, não um decreto do estado de emergência a dizer que quem violar ou quem praticar atos que estejam contra os princípios gerais de controle da pandemia terá a sua licença cassada. Ora, aqui entram vários elementos subjetivos e que têm que ser exatamente dirimidos pelo contraditório e não podem ser alvo de atitudes unilaterais, pelo menos até ver, uma vez que o estado de emergência em vigor não suspendeu determinadas liberdades consignadas constitucionalmente, nomeadamente a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Ontem continuávamos com 10 casos de infecção de Covid-19
E o total de casos suspeitos que foram testados desde 11 de março ascende a 3 centenas. Mas aqui, segundo alguns especialistas, há um outro problema, que é a nossa capacidade de realizar testes massivos. Ou seja, estamos a testar pouco. E se tivéssemos a testar muito, por exemplo, como a África do Sul, talvez teríamos um número maior. Fernando Lima, recebemos há pouco tempo uma doação de 22 mil kits de diagnóstico e o governo diz que iria distribuir 20 por cada província. Bem, eu penso que em relação às quantidades, nomeadamente às quantidades das províncias, deve haver um lapsus língua, porque 20 kits de testagem corresponde a zero, mas com um estoque Não, e pode corresponder de 20 mil, até, esses 20 pode corresponder até para a elite local, desde o administrador, o governador, até um pouco não, por baixo. eu acho, Francisco, não vale a pena sequer elaborar nos 20, porque esse número é anedótico, mas com um estoque de 20 mil, certamente que as autoridades sanitárias poderão fazer uma distribuição mais equitativa e também uma distribuição em função daquilo que são as indicações do pessoal que está a trabalhar na matéria em relação às indicações de onde poderão surgir os primeiros grandes focos de infecções. De qualquer forma, a questão de fundo é a testagem e a arma da testagem. O diretor da OMS disse que uma das grandes estratégias seria testagem. Ora, isto para os moçambicanos foi como chover no molhado, quando, na altura, os moçambicanos tinham apenas 2 mil kits de testagem. Portanto, aquilo que tem que acontecer, e eu estou certo que as autoridades sanitárias estão à espera de muito mais kits de testagem, é começar-se a testar mais para exatamente se poder, das autoridades sanitárias, se poderem antecipar as próprias infecções para poderem detectar casos de infecções naquilo que são os chamados indivíduos assintomáticos, ou seja, as pessoas que já estão infectadas, mas que ainda não descobriram qualquer sintoma exterior de como se manifesta o coronavírus. Continuamos neste grande tema que é do coronavírus, estado de emergência. Moçambique, vemos também um estudo da CTA que defende a suspensão de contratos de trabalho durante 6 meses, sugerindo a substituição de ordenados por subsídios pagos pela Segurança Social e também fundos parceiros. Fernando Lima, isto é funcional? Temos uma Segurança Social aqui com músculo suficiente para aguentar? Bem, teoricamente, e conhecendo a Segurança Social, conhecendo os fundos disponíveis da Segurança Social, eu diria que sim, que a Segurança Social, para os seus membros, e é importante realçar que os membros da Segurança Social ainda são muito poucos, a Segurança Social tem, efetivamente, músculo para aguentar esse tipo de situação durante 6 meses. O problema é que isto é apenas uma gota do oceano, uma vez que a Segurança Social, enquanto instituição, cobre uma ínfima minoria, se não me engano, 600 mil pessoas. Ora, isto é muito pouco quando estamos a falar num universo de 30 milhões de moçambicanos. Portanto, mas, claro, a CTA está a falar em nome dos seus associados, a CTA está a falar em nome das empresas que estão afiliadas e, num sentido mais alargado, está a falar
em relação ao tecido laboral daquilo que constitui o emprego formal, em Moçambique. Ora, estando nós numa situação de emergência, estando nós numa situação de grave crise de caráter económico, claro que terão que ser equacionadas medidas de emergência para resolver os problemas. Ou seja, não é possível, numa situação de emergência, uma pessoa que leva para casa um ordenado de 120, de 200 mil meticais, continuar a dizer que é o seu direito, porque está no seu contrato, levar para casa 200 mil meticais, quando há pessoas que não, portanto, têm apenas rendimento zero. Em todos os países, tanto quanto eu sei, estão a ser aplicadas medidas em que, digamos, o mal é dividido pelas aldeias, como se costuma dizer. Uma parte desta situação de emergência é suportado pelas empresas, outra parte é suportado pelos Estados, pelos governos de cada um dos países, mas também implicando cortes substanciais nos ordenados das pessoas, nomeadamente nos ordenados mais elevados, uma vez que a ideia é de não se tocar naquilo que são os ordenados mínimos, que já são, exatamente como o próprio nome indica, mínimos de sobrevivência para cada um dos assalariados. Ora, não vale a pena contornarmos a situação em Moçambique. Pelo tempo que durar esta crise, numa primeira fase, as medidas serão suaves. Se a crise perdurar, serão mais gravosas, até entrarmos naquilo que habitualmente se chama economia de guerra. Ou seja, é preciso ver o que há e o que há a ser distribuído pelos moçambicanos. Não adianta dourar a pílula. Este será o cenário que este país vai viver se a crise se agravar. Nós estamos ainda numa fase muito extemporânea da pandemia e mesmo assim já há setores que estão a sofrer de forma terrível, nomeadamente o setor do turismo, o setor da restauração. O turismo, pura e simplesmente, pode fechar as portas, já começou a fechar as portas e vai continuar a fechar as portas. A restauração vai pelo mesmo caminho, porque são muito poucas as pessoas que neste momento se deslocam a um restaurante para consumir uma refeição, quando muito usam serviços daquilo que vulgarmente se chama de takeaway. Portanto, a situação ainda está no princípio e já há setores económicos duramente atingidos pela pandemia. Dentro das medidas restritivas internas que cada empresa vai adotando, vão, por exemplo, mandando alguns trabalhadores para irem gozando as suas férias, aqueles que ainda não gozaram as férias deste ano. Mas vimos uma declaração do Ministério do Trabalho, um quadro do Ministério do Trabalho, que dizia que aquilo não são férias verdadeiras. Não, a pessoa do Ministério do Trabalho que disse isso está a falar com verdade. Uma coisa é eu estar numa praia a apanhar banhos de sol no gozo das minhas férias, outra coisa é eu estar em casa confinado, porque na minha empresa ou porque o Estado declarou que eu tinha que ficar em casa confinado para evitar a minha contaminação. Agora, vejamos o caso por outro prisma. O mandar de férias trabalhadores
o dar férias coletivas nas empresas é a medida mais suave que as empresas estão a aplicar em relação à sua massa laboral. Porquê? Porque o facto de as pessoas irem de férias ou estarem em gozo coletivo de férias, isso significa que no fim do mês têm direito ao seu salário por inteiro. Portanto, não gozaram os raios solares da praia, nem o convívio dos amigos numa qualquer barraca, mas têm um salário ao fim do mês. Isto é uma situação muito mais simpática, muito mais benéfica para os trabalhadores, porque não é uma boa solução para as empresas, do que, por exemplo, cortes de salários, interrupção dos contratos de trabalho e, inclusivamente, a nossa lei tem previsões para a situação de contratos de trabalho, que exatamente permite que as empresas adotem medidas mais restritivas em relação aos direitos dos trabalhadores. Claro que, numa situação desta grandeza, aquilo que é mais importante é trabalhar-se em concertação, as empresas, os sindicatos, cada uma das empresas com os seus trabalhadores, para se ver qual é a melhor solução para cada uma das empresas, porque também não resolve os problemas fechar a empresa e mandar as pessoas para casa sem qualquer solução. Pessoas sem salário, pessoas sem futuro são potenciais de médio prazo e, portanto, ninguém quer que isso aconteça no país. E também outra das medidas que a CTE defende são medidas fiscais, aduaneiras e financeiras aplicáveis a todos os setores econômicos que devem ser implementadas em função dos alertas ao nível da gravidade da pandemia de Covid-19. O governo ainda não avançou claramente quais são os pacotes que vai propor, mas o Banco de Moçambique introduziu aquilo que chamou medidas extraordinárias de mitigação do Covid-19. Cortou comissões, por exemplo, e encargos nas transações do sistema financeiro. Bem, em primeiro lugar, eu não sei qual é o maior dos pavores do governo. Se é a pandemia sanitária Covid-19 ou é a pandemia económica decorrente do Covid-19. E o governo optou por dar respostas faseadas, parcelares e separadas. Portanto, para já está a atender aos casos sanitários e a medidas administrativas relacionadas com os casos sanitários. Quer-me parecer que nos próximos dias sairão ou serão conhecidas medidas de caráter económico muito concretas para dar alento e confiança aos vários setores económicos do país que estão também muito assustados com a situação, a começar pelas situações de tesouraria. Eu diria que, na maior parte das empresas, os salários de março ainda foram pagos, à exceção daqueles que estão no turismo e na restauração, em que já há problemas gravíssimos de tesouraria. Mas, por exemplo, não sei qual será o cenário de tesouraria para o mês de abril, para o mês de maio, e o mês de abril e maio são setores, é o período inevitável em que é preciso prever situações de exceção. Portanto, há que tomar medidas em relação a este período de 60 dias. E, portanto, e depois, em função
da natureza da pandemia em Moçambique, outras medidas terão que ser tomadas para o resto do ano, nomeadamente para o terceiro trimestre, para o quarto trimestre, e as medidas terão que ser graduadas à medida da dimensão da crise. Logo, a CTA faz bem ao pôr em cima da mesa uma série de sugestões de natureza fiscal que procure minimizar esta situação, porque, sejamos claros, se as empresas não têm receita, as empresas também não podem pagar impostos, logo, o governo também não tem receita, não tem fundos para distribuir nesta situação de crise nacional. Portanto, mais uma vez, é preciso sentar, é preciso fazer contas. Eu assinalo, por exemplo, um estudo do IES que foi publicado esta semana, que tentou, portanto, ensaiar ou fazer um cenário para uma situação de lockdown em Moçambique para a economia. E dizia que nomeadamente... um confinamento total podia trazer prejuízos em torno de 2,1 mil milhões de meticais por dia. Isto associado a uma paralisação total de atividades de agricultura, pescas, construção e alojamentos. Este é o estudo um dos números que o estudo do IES traz. Por isso que é necessário trabalhar-se nos cenários quase todos os dias. Ou seja, certamente que o governo já criou uma task force, ou seja, um grupo de trabalho especial para estas questões, em que tem que tomar decisões todos os dias em função daquilo que é a situação no terreno. E nós, é bom lembrar que estamos com 10 casos conhecidos, mas estamos com 10 casos conhecidos exatamente porque não estamos a testar, porque teríamos outras surpresas se estivéssemos a testar, e nem sequer estou a falar de testagem massiva. Estou a falar de testagem abrangente a todas as províncias e a determinados setores de risco que existem em cada segmento da nossa população. E aí os 10 casos seriam diferentes. Mas, em termos da moral da sociedade, em termos da informação que a população vai gerindo, é importante haver um número pequeno de casos, porque dá sempre esta sensação de um relativo conforto para já, diria eu. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre o estado de emergência e as medidas de execução administrativa que foram ontem anunciadas pelo governo. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.